E agora, se você puder, você vai fechar os seus olhos e você vai orar junto comigo. É hora de você abrir o seu coração, não é momento de distração, e você vai se concentrar nesta oração e falar também com o Senhor. Amém? Feche seus olhos e vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer, ó Deus, porque quantas vezes, meu Pai, nós nos perdemos na caminhada. Quantas vezes nós demos motivos para o Senhor nos abandonar, mas o Senhor continua conosco. E a Tua palavra diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Ela se renova a cada manhã. E por isso eu te agradeço, Senhor, pela fé, pelos dons, pelos talentos, por tudo de bom que o Senhor já nos deu. Eu creio, meu Pai, que cada um de nós tem um potencial muito grande, porque o Senhor mora dentro de nós através da pessoa do Espírito Santo. E por isso nós te pedimos agora que o Senhor faça infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. E que nós, meu Pai, não venhamos cobiçar as coisas do próximo. Que nós venhamos olhar para nós mesmos, porque eu creio que esta palavra veio do Senhor para nós hoje. E eu creio que o Senhor quer que nos alegremos na Tua presença. Senhor, eu te louvo, eu te glorifico, meu Pai, porque o Senhor está sempre nos chamando de volta para buscarmos a Ti, para estarmos mais próximos do Senhor. Ó Deus, essa pessoa que está desviada, afastada dos Teus caminhos, Senhor Jesus, perdoa os pecados. A força vem de Ti. Nós não temos forças para vencer o pecado, vencer os inimigos da nossa vida, vencer os nossos próprios conflitos internos. Mas o Senhor é quem nos fortalece e que nós possamos dizer hoje: tudo posso naquele que me fortalece. Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Se o Senhor agir em nosso favor, ninguém nos impedirá. Ninguém poderá nos separar do amor do Senhor que está em Cristo Jesus pela nossa vida. Senhor, eu quero te agradecer, Senhor, porque em muitos desertos que passamos, a Tua mão nos conduziu, nos consolou nos momentos certos, e que o Senhor não nos deixe iludir, achando que tudo será do nosso jeito, porque não vai ser. Muitas coisas nós teremos que renunciar, e o próprio Senhor Jesus disse que se nós não aborrecermos nossa própria vida, pai, mãe, irmãos, cônjuge, se nós não renunciarmos à nossa carne e tomar a nossa cruz, nós não podemos segui-lo. Por isso, Jesus, nos ajude a carregar essa cruz, nos ajude a sermos fiéis, obedientes e amarmos o Senhor sobre todas as coisas. Que o Senhor coloque um amor tão grande no nosso coração pelo nosso próximo, porque eu creio que assim estaremos agradando a Ti. Em nome de Jesus, meu Pai, nos perdoe, nos ajude a estarmos felizes e contentes em toda e qualquer situação. Em nome de Jesus que eu oro, e eu te peço também, meu Pai, por cada pessoa que tem orado comigo. Essas pessoas têm passado por batalhas terríveis, lutas gigantes, Pai, desertos que parecem não ter fim. Mas eu te peço, Senhor, cobre essas pessoas com Teu sangue, proteja elas dos ataques do inimigo e que o Senhor, meu Pai, dê a direção certa, porque a Tua palavra diz que se temos falta de sabedoria, nós podemos pedir e o Senhor nos dará, porque o Senhor ama aquele que busca sabedoria. Então, Senhor, nos dê sabedoria para lidar em todas as áreas da nossa vida e nós desde já Te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. E para começarmos a mensagem de hoje, eu quero ler com você o que está escrito em Êxodo capítulo 20, o versículo 17, que diz assim: Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seus servos ou servas, nem seu boi ou jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. Irmão, deixa eu te fazer uma pergunta. Como você se sente em relação à sua vida? Você gosta dela? Você ama, valoriza ela? Ou você odeia a sua vida e gostaria de ter uma vida totalmente diferente dessa que você tem? Você olha para as outras pessoas e para a vida delas e você gostaria de ser elas e de ter a vida que elas têm? Você quer ter a aparência delas, possuir o que elas possuem, ter a carreira, o trabalho, a família que elas têm? Ou você está feliz e satisfeito com a vida que Deus te deu? Como nós acabamos de ler na Bíblia, querer o que os outros têm é chamado de cobiça, e isso é proibido pelo Senhor. Tanto é que Ele colocou isso nos 10 mandamentos. Essa passagem que eu li para você é um dos 10 mandamentos que o Senhor entregou ao povo de Israel e que serve para todos nós.
porque os mandamentos de Deus são eternos e, como Jesus disse, eles se resumem em 2: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, teu entendimento, e amarás ao próximo como a si mesmo. Então você tem que amar ao próximo como a si mesmo, sem querer o que ele tem, sem querer cobiçar. E para isso você tem que entender uma coisa: você nunca vai ter a vida de ninguém. Portanto, querer ter a vida de alguém é perda de tempo. Você pode sim se inspirar em alguém, ter aquela pessoa como um bom exemplo a ser seguido, mas você tem que viver a sua própria vida. Eu estou trazendo essa mensagem para você hoje porque durante muito tempo eu me frustrava, porque eu queria ter o dom e o chamado que a pessoa tinha, e eu me frustrava por causa disso. Eu olhava para a minha própria vida e eu achava que Deus não poderia me usar, que Deus não poderia fazer nada comigo, porque eu me sentia muito incapacitado. Mas eu aprendi uma grande lição que foi libertadora na minha vida. Eu sou do jeito que eu sou porque Deus me fez assim, e Ele deseja me usar exatamente do meu jeito, com as minhas qualidades, com as minhas falhas, com o meu temperamento, e para isso eu não posso ficar cobiçando as coisas dos outros. Eu tenho que me contentar com aquilo que eu tenho e buscar fazer o melhor que eu posso com aquilo que Deus colocou nas minhas mãos. E eu sei que na mente de todos nós, de repente começamos a pensar: nossa, como eu queria ter aquilo, nossa, como eu queria também viver daquela maneira, ter aquela família. Mas irmãos, precisamos lutar contra isso, porque isso é pecado e, como eu disse, é uma perda de tempo. Seria muito melhor nós olharmos para nós mesmos, nós procurarmos aprimorar aquilo que já temos, buscarmos ser pessoas melhores, fazermos coisas melhores. Então é mais importante e é bem mais proveitoso nós focarmos naquilo que temos em mãos. Eu sei que muitos de nós ficamos olhando somente para aquilo que está faltando, e aí nós começamos a ficar tristes, desanimados, porque parece que nunca alcançamos aquele ponto que nós queremos. Parece que nós gostamos de nos iludir, porque nós ficamos pensando assim: um dia, quando eu tiver aquele emprego dos sonhos, quando eu estiver ganhando 10 vezes mais do que eu ganho, quando eu trocar de carro, um dia eu serei feliz. Mas meus irmãos, o dia de ser feliz é hoje. Eu creio que o Espírito Santo está falando com você hoje. Deus quer que você se alegre na presença dEle, que você esteja feliz e contente em cada situação, porque esta é a vontade do Senhor. E é interessante que talvez você queira ser como aquela pessoa, mas aquela pessoa queria ser como você. Talvez você não enxergue as suas qualidades, os pontos positivos que você tem, e a outra pessoa gostaria muito de ser como você. Às vezes o empregado quer ser o patrão e o patrão gostaria de não ter tanta responsabilidade. Uma pessoa solteira gostaria de estar casada e às vezes uma pessoa casada gostaria de estar solteira. Resumindo, nem tudo na vida vai ser do nosso jeito, nem tudo vai ser como gostaríamos, mas Deus Ele pode nos ensinar a nos alegrar naquilo que Ele nos deu. Amém? O contentamento com a vida não é um sentimento, mas é uma decisão que nós precisamos tomar. Contentamento não quer dizer que nós nunca queremos mudar, nunca queremos melhorar, mas significa que nós podemos ser felizes aonde nós estamos e que faremos o melhor que pudermos com aquilo que temos. Significa também que nós teremos uma atitude de gratidão por tudo o que acontece na nossa vida. E se Deus quiser que a gente tenha mais do que nós temos hoje, Deus Ele vai fazer. Nós precisamos confiar que Deus é bom, que as suas misericórdias duram para sempre, que os planos do Senhor são de paz e de bênçãos. E a Bíblia diz em Efésios capítulo 3, o versículo 20, que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Mas eu creio numa coisa, irmãos, nós precisamos primeiramente ser felizes com aquilo que nós temos e fazermos o melhor que pudermos com isso. Amém? E agora nós já vamos orar, mas antes eu quero ler só mais um versículo em que o apóstolo Paulo disse assim: aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Glória a Deus. Eu sei que muitas pessoas interpretam errado este versículo, tudo posso naquele que me fortalece, achando que a pessoa vai poder tudo. Mas meus irmãos, aqui o apóstolo Paulo está dizendo: eu posso suportar todas as situações, mesmo as mais difíceis desta vida, porque eu aprendi o segredo de viver feliz e contente em toda situação, na escassez ou na abundância,
quando as coisas derem certo ou quando as coisas não saírem do meu jeito. Tudo posso naquele que me fortalece. Glória a Deus.